Olá, sejam muito bem-vindos ao StalosCast, mais uma edição. Estou aqui com o meu efusivo parceiro boss, Wagner de Carvalho. Fala, Vitão. Alegria estar contigo em mais um episódio do nosso StalosCast. Vamos pra cima para mais um episódio. E qual que é o tema do nosso episódio? Temos um tema instigante. Nos bastidores de big eventos de criatividade. Show, tá? Hoje tá um big evento também aqui conosco. Temos uns convidados que eu vou introduzir para vocês aqui. A bio deles é muito grande, assim, tudo que eles fizeram, acho que a gente reduziu, mas vale a pena a gente falar sobre muita coisa aqui hoje, que vai trazer aqui um assunto surreal sobre eventos, Então fica ligado que tem muita coisa importante. Lembrando de curtir as nossas redes sociais. Bem lembrado, Vitor. Seguir aí, se você não segue, colocar o sininho, se você não colocou, pra gente alcançar aí mais pessoas aí. Tem um like da confiança, se já quiser deixar o teu like agora, ou no fim do conteúdo, se você quiser dar uma moral pra gente. Mas pode dar que vocês vão gostar. Então vamos pra cima. Hoje temos a honra de recebê-los, né? São os visionários por trás da Zup, uma revista independente que valoriza o trabalho autoral de criativos, e do Pixel Show, o maior festival de criatividade da América Latina e o mais antigo do Brasil, com a trajetória que começou na adolescência e evoluiu para empreendimentos inovadores. Esses convidados transformaram suas experiências em verdadeiro hub de criatividade, agora expandindo seus horizontes com a Zup Life e o Zup Space. Sejam muito bem-vindos ao StalosCast, Alan e Simão. Aê, cara. Alan e Simon, Dá um tilt, a gente sabe disso. Sejam bem-vindos, eu tenho muito carinho por vocês, por a gente já estar aí há um tempo fazendo umas parcerias, né? Junto com o estúdio de vocês também. Mas eu quero conhecer um pouquinho da história de vocês, né? A gente tem esse primeiro quadro do StalosCast que se chama Sua História em 7 Minutos. É meio difícil, né? A história é muito grande, mas... Fazer um pitch, né? Compartilha com vocês, um resumão, sobre essa fase aí que vocês começaram como freelance de design. Vocês começaram ali numa fase mais autoral ali e foram para uma linha empreendedora, né? E crescer. Como é que foi essa troca? Acho que começar 7 minutos, né? Conta aí. Você fala 5, eu resumo em 2. Basicamente, assim, a gente... quando a gente era moleque, eu tinha 15 anos, o Simon tinha 13. A gente zoava bastante depois da escola, né? E a gente deve ter feito alguma besteira. E nossos pais deixaram a gente de castigo. E eu tinha ganho um computador com 13 anos. Que era o nosso joguinho, nosso videogame. A gente tinha um Atari, mas nosso avô não deixava, era limitar 30 minutos por dia. E o computador era o computador, ficava no meu quarto. E a gente ficava jogando a tarde inteira, não fazia mais nada, né? E aí a gente tomou bronca, ficou de castigo. Meu pai trancou a gente num quarto e falou assim: vocês têm 15 dias para pensar alguma coisa útil para fazer com esse computador, senão vou doar esse computador para alguém que vai fazer alguma coisa útil com ele. Que legal, meteu o briefing lá para vocês resolverem. Meteu o briefing, aí foi o nosso primeiro briefing. A primeira solução de foi um briefing daqueles, né? Goela abaixo. E nesse momento a gente ficou algumas horas olhando um pro cara do outro, quase chorando, né? Que a gente já perdeu o brinquedinho. E aí veio aquela pergunta: você é bom em quê? O que a gente gosta de fazer, sabe? No auge dos seus 13 anos? 15, 13 anos. Eu sou mais velho, né? Eu sou 2 anos mais velho que o Simon, mas apesar que parece o contrário. E aí a gente começou a falar assim: você gosta de desenhar? Eu falei: tá, e aí? E você? Aí o Simon ficava: cara, eu não sei o que eu vou. Você era menor ainda, né? De idade. E aí a gente começou, cara, aí a gente demorou, ficou matutando lá uma ideia. Falei: vamos pedir uma graninha para nossos pais. Vou só fazer um paralelo, né, nessa história. A gente tá falando de pelo menos, eu tô com 32 anos atrás, tá? Então entrega a nossa idade aí. Era tela preto e verde, né? Tá. Monocromático. 286 era Era o 286? Não existia Photoshop, não existia nada disso que hoje... Canva, esquece. Não existia. Tinha o Paint? Tinha Paint. Tinha o Paintbrush? Tinha Paint, CorelDRAW e olhe lá. E aí, só pra make the story short, a gente falou: beleza, pais, a gente precisa de X dinheiro da época, né? Nem sei na época 300 que era. cruzados, sei lá. Já foram pedir Aí ele falou assim... ajuda financeira. Aí ele falou assim: pra quê? Não, você não pediu pra gente inventar um negócio que a gente fazer útil?
Então a gente vai criar uma empresa aqui que a gente deu o nome de Cards and Labels, que a gente fazia cartões de visita, cartões de aniversário, cartões e etiquetas. Basicamente a ideia era essa. E aí, obviamente, como tudo começa na vida de um novo empreendedor, começa com a família. Precisa de um investimento, né? Patrocínio. E aí ele falou assim, tá bom. Aí a gente pegou esse dinheiro, foi até a papelaria, comprou lá etiqueta Pimaco, papel especial, não sei o que lá. Esse Pimaco dá trabalho até hoje, imagina na época. Imagina lá atrás. E aí falou assim, tá bom, vamos começar a vender. Então, desde aquela época, a gente já tinha essa separação e esse complemento de nós dois, né, os dois irmãos, que eu sempre fui o braço administrativo, financeiro, comercial, e ele sempre foi o lado da criatividade, da inovação, da busca por tecnologia, busca por criatividade e ferramentas que pudessem ajudar a fazer as entregas da melhor forma possível. E aí, para a gente zerar isso e já pular para a próxima fase, que aí é chegando no Photoshop e o Excel, né? Photoshop e Excel. Por isso que a gente brinca que ele é Photoshop, eu sou Excel. Perfeito. E aí, a gente começou com os primeiros clientes, pai, mãe, tio, avô, né? Depois de alguns meses, a gente tinha mais de 1.000 clientes espalhados, faculdades. Nosso tio era, na época, professor da Unicamp, então a gente fez o cartãozinho dele, a gente teve que retrabalhar a logo, porque a Unicamp não tinha logo em alta pra gente Vetorizado, fazer. né? Vetorizado, a gente teve que retrabalhar tudo. Aí começamos a vender pra um monte de gente. E aí no final... Um ano depois a gente tava com 2 computadores 486 brincando no joguinho em rede. E veio de um desafio do pai, né? Exatamente. Veio de um briefing de alguém que ama vocês, pô, o tanto de energia que vocês deviam estar. Exato. Aí depois disso a gente partiu, assim, eu tava no colegial, o Simon também, a gente começou a falar o que a gente vai fazer de faculdade. Aí a gente deu uma parada na Cards and Labels, começou a fazer cursinho, estudar para entrar na faculdade mais sério. Eu fui fazer comunicação, o Simon fez administração. E aí eu sempre estudei à noite, comecei a trabalhar, fazer estágio em estúdios. Eu trabalhei primeiro numa agência de propaganda, 6 meses. Eu falei, não, propaganda não é muito o que eu quero, porque você entrava às 9, nunca saía dormia lá todo dia. E aí eu falei, meu, isso não tem vida, né, meu? E aí eu fui aí eu descobri o design gráfico, que era o que a gente já fazia na Cards and Labels, mas eu não sabia que aquilo... nem tinha esse nome. Eu não sabia que aquilo tinha um cara que chamava designer gráfico, que fazia logo, fazia cartão de visita, identidade visual. Aí eu descobri isso no 3º semestre da faculdade. Eu vi um cartaz lá da Bienal de Design. Tá. Fui na Bienal, comprei o catálogo, vi um monte de coisa e falei, meu, é isso que eu fazia na Cards and Labels. Só que eu estava estudando e na época, quando eu prestei faculdade, não tinha faculdade de design gráfico, era faculdade de computação gráfica. Porque você ficava praticamente 4 anos estudando software, mexer em software. E não era também o que eu queria, porque eu já sabia mexer nos softwares. Eu queria a parte de teoria, né, o conceito. Claro. E aí eu fiz comunicação, comecei a trabalhar, o Simon também foi trabalhar com comércio exterior, né? E aí a gente, depois de vários anos, a gente se reencontrou e falou, meu, eu tinha aberto a ZUP, estava trabalhando sozinho, o Simon era sócio no papel, e eu tinha uma joint venture com um amigo meu que foi bicho do Simon, que era outro administrador, que é amigo meu até hoje, que chama André Furman, né? E a gente se fala até hoje e tal, mas ele ficou uns anos com a gente. Depois o Simon entrou e ele saiu e foi fazer outros empreendimentos. De sucesso também. Em 2006, o Alan me ligou e falou assim, cara, não estou mais dando conta, nem eu com o André, preciso de mais um braço. E justo foi uma época que a empresa que eu gerenciava toda a área de exportação decidiu que não ia mais exportar, porque o Brasil tem umas loucuras de câmbio, né? Então não fechava mais a conta. Aí eu falei, tá bom, então eu vou para aí, para trabalhar de verdade junto, não só ser sócio no papel e ajudar em umas coisinhas pontuais. Tá. Só que se não der certo, você toca teu negócio e eu vou pro mercado de novo. Então, desde 2006 até hoje, né? São aí quase 20 anos. 18 anos e contando. A gente está juntos e a empresa, na verdade, a ZUP, nasceu em 2001. Tá. E eu estou ativamente, diariamente na ZUP desde 2006 com o Alan. 23 anos já de ZUP. Que jornada 23 boa. anos. 2005 eu estava entrando na faculdade de marketing, né? Me esforcei para entrar na faculdade pública, consegui, mas não era o meu caminho era do design. Aí, quando eu via os trabalhos, eu desenvolvia o logo, eu queria fazer o rótulo, eu queria fazer as artes, menos o marketing. Então eu me esforcei, né, para conseguir entrar e sair de uma faculdade pública, deu certo, fiz um bom contato, mas eu me encontrei no design, cara. Foi uma paixão, assim, avassaladora.
Eu gosto do design até hoje, né? Inclusive a gente continua, assim, apesar de a gente ter... Bom, continua a história, né? A gente mudou... A gente em 2001 abriu a ZUP. Aí o Simon... Quando que você chegou no ZUP? 2006. 2006. Aí em 2005, um ano antes do Simon, a gente fez o Pixel Show, eu e o André. Eu voltei, eu tava morando na Austrália, trabalhei 2 anos, morei 2 anos na Austrália. E eu abri a ZUP lá Veio também. cheio de ideia, né? E com um monte de ideia, conheci projetos similares à revista ZUP nos Estados Unidos, na Austrália, em Hong Kong. Falo com essas pessoas até hoje. Aí um dia a gente tava a gente morava ainda com nossos pais, na época. Uhum. E um dia a gente tá na mesa de jantar, aí o Alan começa a falar assim: eu nunca vi um negócio aqui no Brasil que eu vi lá e é muito legal. Aí, né, parou o jantar, conta mais. Aí começou o lado do business, assim. Aí ele falou: cara, tem um evento lá que é assim, assado, muito legal, vem muita gente. Eles também têm uma revista. A gente já tinha revista digital online, né? Quando o Alan morou na Austrália, ele tinha um e-mail que ele chamava de Canguru News. Que começou com a família só, né? E aí quando ele voltou de lá, tinha quase 20 mil seguidores dessa newsletter. Caramba. E pedindo para tudo que a gente falava virar uma revista impressa. Porque, como todo bom designer, gosta do físico, né? E aí a gente falou assim, cara, como é que eu vou fazer uma revista? Cada edição, cada tiragem de uma edição custa um carro, né? Só de gráfica. E aí ele me contou desse evento, assim, vamos pesquisar um pouco. Aí realmente não existia nada igual no Brasil. Existiam 2 ou 3 na América Latina. Um na Argentina, um no Chile, que era o maior. Nem os 2 existem mais. E aí eu falei assim, vamos fazer. Nossa, Simão, como vamos fazer? Nunca fizemos. Eu falei, cara, a gente faz evento desde pequeno e a gente que não sabe. A gente foi chefe escoteiro. Eu fui presidente de todos os movimentos juvenis da comunidade judaica de São Paulo. Eu fui do Grêmio Estudantil, a gente fez, enquanto Grêmio Estudantil, ó, isso aí faz tempo. Foi o primeiro evento grande que eu fiz. A gente trouxe o David Copperfield pro Brasil. E a pré-estreia foi feita pela minha escola e o Grêmio Estudantil que coordenou a produção. Então, Tava assim, preparado. eu tenho pé no olha só, evento Background. desde os meus 10, 12 anos de idade. E aí a gente foi fazendo muitos eventos durante a vida como trabalho voluntário. E aí eu falei, cara, vamos fazer. Nossos pais, como sempre, ajudaram a gente super, continuam ajudando com ideias. Às vezes eles estão nos eventos com a gente, ajudando a coordenar. Que alegria isso aí. E aí eu lembro que a gente fez e a gente falou, cara, tá bom. Né, aquele famoso que dia, onde, qual tamanho. Meu, não dá pra fazer um negócio grande, porque daí se der errado, quebra a perna. Aí a gente falou, não, vamos achar um teatro legal, que entra, sei lá, até 300 pessoas. Tá bom. Aí começamos a pesquisar, tem um monte em São Paulo, até, né, teatros pequenos e até médios. E aí a gente fez uma parceria com o MIS, que é o Museu de Imagem do Som aqui em São Paulo. Tem uma sala, um auditório super legal. 170 lugares. 170 lugares na época, não sei se ainda é assim. Pequenininho no começo. E tudo a ver, né? O espaço, com Não, a proposta super, do evento, total. né? Mas E foi assim, foi difícil, que eu tinha uma amiga que era sobrinha da diretora, aí que eu consegui contar, porque os caras não atendiam a gente. A quem que são esses moleques, né? Era tudo assim, esses moleques querem falar com a diretora do museu. Legal, eu Mas eu sei que assim, o resultado foi estrondoso, né? Porque, imagina, de novo, 2 moleques, né? 2005, 20 anos atrás. A gente tinha 23, 25 anos. Indo nas agências de publicidade, com cartazinho, colocando lá. Aí um monte de gente com zoom. A gente respondendo tudo e-mail. Não A existia gente WhatsApp, mesmo, não existia nada a disso. gente ia nas né? faculdades, a gente que panfletava. Que legal. E aí, uma coisa muito louca que a gente mandava, e a gente continua fazendo isso, a gente manda cartazes para faculdades do Brasil inteiro. E aí eu lembro que no dia do evento, começou a chegar uma galera, mas assim, fila considerável. E a gente não estava esperando uma fila considerável, porque tinha um limite de ingressos. Só que como todo bom brasileiro, deixa tudo para última hora, um monte de gente pegou o avião, veio para São Paulo, sem comprar o ingresso. E chegou ali, pelo amor de Deus, me deixa entrar. Eu nunca vi isso, aqui é meu sonho. Vocês são ninjas, visionários e não sei o que lá. Muitos fãs da ZUP do Brasil todo. E aí a gente falou... Chegavam de avião, nem tinham comprado ingresso. E aí é muito maluco, porque você pensa naquela época, não tinha tido nenhuma grande crise de bombeiro, vamos dizer assim, né? Que depois, infelizmente, aconteceram algumas.
E aí os bombeiros da casa falaram, não, tudo bem, pode sentar na escada, no chão, não sei o que e tal. Então a gente pôs quase 300 pessoas numa sala que era de quase 200. E lotados 2 dias. E o line-up, como vocês desenvolveram assim, né? Você lembra? Na O line-up foi focado nos primeiros 2, 3 anos, ele era muito focado em ilustração, design gráfico e publicidade. Tá. E animação, motion graphics, na verdade. Nossa. Menos animação, mais motion graphics. E eu lembro, no primeiro ano, aí chamou o Rafik Farah, que é arquiteto e design, né, fez várias marcas legais. Foi legal chegar nesses caras, eles te atenderam bem? Porque esses moleques estão... Não, mas Valeu, sabe acho que foi Tinha claro que tinha sempre tem os estrelas, né? Que é aquele. O cara chega 2 horas depois do horário da palestra e quer dar a palestra. Mas assim, uma coisa que é legal, só encaixando nessa pergunta, que assim, acho que de todo mundo que a gente chamou, talvez 1 ou 2, né? Como ela falou, tem os estrelas e tal, mas todo mundo falou assim, cara, isso é espetacular, eu quero estar dentro. Né? Teve esse... Que legal. Porque nunca aconteceu algo similar. Então, quando o Pixel Show nasceu, que a gente hoje chama ele de Festival Internacional de Criatividade Pixel Show, o nome cresceu. Lá atrás era só Pixel Show. Porque o pixel, vocês sabem, né? É o pontinho da imagem. Sim. Então, a imagem é o show. Quem é o artista, o criador da imagem, são esses O conteúdo são eles esses mesmos. profissionais. Então, esse cara é o conteúdo. Eu acho que nem as faculdades chamavam tanto assim, profissional para dar palestra, sabe? Isso é uma coisa que quando eu fiz faculdade na Austrália, toda quarta-feira, à tarde, tinha uma palestra de um cara de algum lugar do mundo que vinha dar palestra. Não era só australiano, tinha cara dos Estados Unidos, Canadá, Japão, e todos ótimos designers, ou animadores, ilustradores, de várias áreas, para incentivar e para mostrar o caminho dessas pessoas. Porque, por exemplo, eu estava estudando, eu já tinha um início, né, de Zup, já tinha trabalhado em vários outros estúdios, mas eu estava estudando com os moleques, já era o mais velho da turma, assim. E o resto era tudo moleque 18, 19, 20 anos. Eu entrei direto no terceiro ano, que era o último, que ganhava bacharelado. Os 2 primeiros eles me cortaram, porque eu já tinha feito faculdade e tal. Tá. Então... Qual curso que você entrou lá? Foi algum curso de arte? Fiz artes gráficas. Artes. Que eu fiz comunicação, que era propaganda e marketing aqui. Tá. Mas e lá eu fiz artes gráficas, que era complementou algumas coisas que eu não tinha tido. E como eu trabalhava com design gráfico, também eu queria fazer, porque tinha algumas matérias que eu não tinha tido. E o que eu sabia era que, assim, por sorte, eu trabalhei com grandes mestres também do mercado, grandes designers que me ensinaram a fazer o trabalho direitinho. Que legal. E aí eu aprendi conceito, técnicas, né, criatividade. E a língua você já dominava? A língua eu achava que eu dominava, né? Você chega lá com avançada e você vê que seu avançado é meio básico. Tá. Porque faltava muito vocabulário. Então, os primeiros 3 meses, quando eu tava lá no país, eu entrei num curso de inglês, que era do próprio grupo, que tinha escola, tinha um curso de hotelaria também, design, mais um outro curso que agora não lembro o que era. E o dono do grupo tinha um estúdio de design, que chamava Billy Blue. Billy Blue Design, que é um dos estúdios mais famosos que tem lá hoje. E eles que abriram a escola, eles tinham até um hostel para hospedar os alunos. Então eu morava no hostel, era tudo meio um pacotão, assim. Imagina só, que experiência. E na verdade o Alan, na verdade ele ia pro SVA New York. Só que daí estourou as Torres Gêmeas, ele mudou Mudou o cronograma. e foi pra... Eles fecharam a escola por 3 meses lá. Caramba. Daí ele mudou e foi pra Austrália. E foi engraçado, porque eu lembro que ele comentava assim... Simão, você não tem ideia. Chega numa aula lá e o professor fala, tem aula de pesquisa. Aí a pesquisa do Alan, né? Era desse 15 tamanho. folhas. E da galera lá da Ásia era desse tamanho. Olha, Era o maço inteiro que você compra. Né? Aí depois da pesquisa tinha a entrega da arte em si, né? Do projeto final. Do design, enfim, da criação. E aí o Alan tirava a nota sempre melhor que os caras e ninguém acreditava. Pô, mas eu fiz uma pesquisa desse tamanho. Não, era o contrário. Tipo, era branding. Eu tirava uma nota baixa. Ele entregava um monte de opções. Mas por causa da pesquisa. Porque eu falei, mas como eu dava em 15 folhas, 15 soluções e entregava lá vários formatos de marca. E os pessoal dos países asiáticos entregavam 500 folhas de pesquisa e uma solução. Aí o cara falava assim, eu tenho certeza que aqui alguma solução vai dar certo, mas qual que vai dar certa? Porque a pesquisa não consegue me concluir isso.
Aí eu não tinha muita resposta, eu falava... Poxa, que E aí interessante. chegava, olha o Muito trabalho de louco todos os isso. seus colegas aqui da Ásia. 500 folhas, meu, tem conceito pra caramba, E profundidade. às vezes não era tão legal a... Não traz E a aí solução. eu A não, entrega. mas o trabalho, os caras, meu... vou Era te legal falar, também? Os moleques de 18 anos já tinha trabalho de profissional de 50, assim. E o traço cultural, será? De... E traço cultural total. E isso é uma coisa que eu, quando mexia com o comércio exterior, inclusive a minha tese da pós-graduação de comércio exterior foi as trocas culturais, né? A importância das trocas culturais. E isso a gente traz muito no Pixel Show, né? Porque quando a gente está falando de trazer, fomentar, inspirar as pessoas, você tem que trazer outras visões. E nada melhor do que trazer outras visões de outros lugares, né? Não só do Brasil. Então, no Pixel Show, a gente sempre teve uma lógica, e na revista Zup também, né, Alan? De pelo menos 50% serem profissionais criativos brasileiros, Legal. porque esse papo de que o que é lá de fora é melhor, isso aí é lenda, né? Óbvio que sempre a gente olha que o gramado do vizinho está mais verde que o nosso. Mas a gente tem profissionais tão bons ou melhores que muitos outros lugares. Inclusive, muitos brasileiros foram exportados, entre aspas, né? Estão morando fora e trabalhando. Um dia a gente convidou uma empresa, que era a galera que fez o Harry Potter, o Homem de Aço, não sei o quê. E aí, não, a gente quer muito que vocês venham palestrar, não sei o quê. Aí, tá bom, então você vai levar não lembro o nome do profissional que veio da empresa. E aí, de repente, ele responde em português pra gente. O de Segni. O de Segni. Brasileiro. Sandro de Segni. Oi, Aí ele... tudo bem? Tava falando tudo em inglês, né? Meu, escritório gigantesco na Europa. Os caras têm várias sedes fora da Europa, nos Estados Unidos, Canadá, Austrália. E aí, de repente, veio uma resposta em português. Eu, certeza, o cara usou o Google, né? Só que tava perfeita a resposta. Eu falei, cara, desculpa, você é brasileiro, português, né? Não, sou brasileiro. Moro aqui há não sei quantos anos. Olha aí. Falei, cara, que animal. E hoje ele já tá morando de volta no Brasil, mudou, né? Faz tempo isso. E é muito legal porque a gente tem profissionais que a gente traz para palestrar e tem gente que realmente muda mindsets, né? A gente brinca que virou umas chavinhas ali mentais nas pessoas que estão assistindo ou que simplesmente estão visitando e curtindo a parte gratuita do festival. Porque o festival, 95% das atividades é acesso gratuito e 2 atividades são pagas, né? Que é assistir as palestras da conferência e os workshops só. Porque aí é um espaço menor, né? Mas a gente recebeu, o último que a gente fez em 22, a gente recebeu mais de 50 mil pessoas visitando a parte gratuita e acho que 4 mil, 3 mil na parte paga. Então, quer dizer, é um escopo muito menor, né? E aí a gente traz umas pessoas... Foi depois da pandemia esse, né? Esse foi o primeiro pós-pandemia. Esse aí eu estive presente. Muito bom. Muito bom. Participei de, acho, pelo menos umas 4 edições. Enfim, tenho lá minha coleção da ZUP também. Legal. Lá no legal. escritório. Bom. Bom demais. E aí a gente vê que tem muita palestra que a pessoa fala assim, eu nunca tinha pensado desse jeito. Tem gente que chora na palestra. A gente trouxe uma vez um israelense, o Yossi Lemel, que é da velha guarda já, ele deve ter 60, 70 anos. Um super profissional de pôster, já ganhou vários prêmios internacionais. Inclusive ele que criou aquele logo lá que o YouTube usa, Coexistence, que tem Que são os vários 4 símbolos religiões dos- principais do mundo. Sei. E aí ele, na palestra dele, foi a primeira vez que isso aconteceu, eu acho. Não, primeira não, mas de um gringo foi. Todo mundo, assim, 3 mil pessoas levantaram na plateia, bateram palma, meu, sabe? Uhul! Cativou o Cara, e assim, ele falou, eu nunca vivi isso. Né? E tem outro lado, que também é engraçado, a gente trouxe uma vez um outro profissional, por coincidência também é de Israel, o Denis, é um baita ilustrador, só que o cara é ultra introspectivo. E quando a gente mandou o e-mail, a gente falou, na época o auditório tinha 1.000 lugares, né? 1.500 lugares. E ele leu 150, né? Ele tirou um último 0 na hora que ele leu. Quando ele chegou para palestrar, foi muito engraçado. Porque imagina a porta. Travou. A porta tá aqui, né? Ele tá entrando, ele pôs um pé para dentro e voltou. Aí eu falei, Meu o que amigo. aconteceu? A sorte é que eu tenho treinamento de oratória, tirei ele, É. falei, vem comigo que eu vou te fazer uns relaxamentos, você vai conseguir entrar. Não, é impossível, eu passo 3 semanas do meu mês trancado na minha casa, eu não saio nem para comprar nada, eu peço comida, eu não saio de casa, eu não sou uma pessoa que conversa. E aí eu falei, você vai conseguir, calma,
Aí eu fiz alguns trabalhos rápidos com ele. Ele se acalmou. Aí eu falei, ó, agora você vai fazer o seguinte, você vai no palco. Então imagina que o palco tá aqui, né, no meio do auditório. Eu vou ficar nessa ponta. Você vai ficar olhando de lado, como se você estivesse olhando para sua apresentação, mas você vai estar olhando para mim. E quando eu ver que você vai começar a relaxar, eu vou começar a andar para trás do público, até você não me ver mais. Tá bom? Tá bom. Não vai dar certo? Vai dar certo. Não vai dar certo? Vai dar certo. Confia em mim. Confia em mim? Confio. Tá bom. Então vamos lá. Aí começou a palestra. Deu menos de 5 minutos, eu já estava no meio da galera, ele se soltou, foi uma baita Legal. palestra. É Porque o mesmo? cara é muito bom. Então a gente tenta trazer pessoas muito top, como você já participou, você sabe, Eu sei. de várias áreas da criatividade, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, mas o que é um festival de criatividade? Ela fala, cara, é do arquiteto ao grafiteiro. É da mais nova tecnologia até Uma forma de fazer até a algo. ponta do lápis, que é a mais velha arte, Exatamente. né, gráfica ali, que o cara vai desenhar um negócio. E aí você começa a misturar impressora 3D, XR, na feira tem um monte de atração gratuita, Exatamente. que a galera participa. Muita gente nunca pôs um óculos de realidade virtual na cara, e aí vai lá e vai fazer um jogo, ou vai ver um documentário, e assim por diante. Então, e aí a gente vai buscando marcas, empresas que queiram levar seus profissionais na conferência, né, nos workshops, para serem melhores profissionais. E, ao mesmo tempo, marcas e empresas que queiram patrocinar o festival, que queiram levar uma ativação diferente, que queiram deixar no share of mind do público a sua marca presente nesse mundo criativo, diferenciado da economia criativa, que é o que a gente vive diariamente. E que é também, pensando em economia, é o que mais cresce do PIB proporcionalmente, né? É que frente a grandes empresas antigas, carro, construção civil, o volume é menor, né? Mas em quantidade de gente que está trabalhando é muito maior. Então é muito louco você pensar que você está ajudando uma gama gigante de profissionais a serem cada vez melhores, né? Então isso pra gente é o que move a gente a continuar fazendo o festival, a trazer grandes pessoas, levá-los a falar com pessoas, né? Gerar essa troca, e isso que é super importante, né? Lindo demais, meninos. Vamos continuar com tudo isso aí, né? Da nossa Mas área. ainda nesse tópico, né? Eu queria entender mais sobre esses bastidores mesmo, né? Porque desde o MIS até os 50 mil, né, participantes, né, vocês chegaram ali a ter uma quantidade de funcionários que aumentou, né? Chegaram a ter também a questão da equipe, né? Que acho que chegou a 200 pessoas ali Durante o evento. durante o evento. E como é que vocês lidam com esse crescimento exponencial que foi desde o MIS até hoje? Como é que, na verdade, é essa questão de vocês lidarem uma parte do evento? Você falou, um é o Photoshop, outro é o Excel. Como é que funciona isso? Na verdade, desde sempre, né? Desde a Cards and Desde o Labels, começo, já né? tiveram um avanço expressivo. Os e-mails também, né? Que começou com... A gente até brinca que na época a gente nem existia a palavra influencer, né? Mas na época a gente era... Que a gente não gosta muito de... Hoje em dia, para você ser influencer, tem que aparecer, tem que ficar postando 5 vídeos por dia, você não tem nem vida mais, né? A gente não é desse tipo... A gente é o low profile. Então a gente faz as coisas, a gente está sempre fazendo projeto, mas a gente não fica divulgando. A gente faz o projeto assim, quem for no evento, os caras não sabem quem é Alan em cima. A gente não se divulga, A gente né? A não gente se divulga o divulga. produto ou o serviço. A gente foca em ter o resultado. Legal, hein? E entregar um produto bacana. Tanto que você vê lá, você vai entrar no nosso Instagram, tem 1000 pessoas, sei lá. E ficar todos meus funcionários, vocês têm que postar, não sei o que. Aí eu posto uma vez a cada 3 meses, sei lá. O Alan até tentou fazer um semanal ali, eu nem tentei, Ah, porque não dá. não dá. Tem tanto trabalho. Eu fico focado lá em ficar criando ideias e, esqueço do meu Instagram. Tá. Aí você tem que... É outra geração já pra ficar o tempo inteiro. Mas só para responder, né, a pergunta do Vitor, e aí pegando esse gancho que o Wagner também levantou de novo da história, que a gente contou rapidinho, assim, o nosso escritório, pensando em equipe fixa, a gente chegou a ter quase 30 pessoas numa época. Uma época que a gente fazia muito trabalho de design geral, de web design geral, aí que isso foi um dos braços que caiu, a gente parou de fazer o web design. Web, design, ilustração. Hoje em dia a gente faz muito branding, naming. Acabamos de entregar para uma marca americana que faz biotecnologia, um rebranding deles. Vamos atualizar o
o brand book, todas essas coisas a gente faz. Tá. A gente fez ano passado Calma, vou voltar um pouco, daí eu chego aqui de novo, senão vocês vão se perder. Tranquilo. 2001, quando a Zup nasceu, ela nasceu como um estúdio de design, ponto. Depois, a gente abriu o braço de editora, que foi quando a gente começou a fazer a nossa revista e começou a fazer revistas e livros para terceiros. Depois disso, a gente começou a ter vários satélites ali que estavam sempre em volta desses produtos e projetos. Então, a gente começou a fazer muita curadoria. A gente começou a fazer os nossos eventos, mas também alguns eventinhos para fora. Hoje em dia, né, aí puxando para mais perto de agora, a gente tem o nosso estúdio, que por conta da pandemia o Pixel Show teve que se transformar num evento online. Então, a gente construiu um estúdio interno, porque ficar alugando era um absurdo. A gente construiu um estúdio nosso, que está no nosso endereço, na Vila Mariana, que a partir do ano passado, retrasado, pós-pandemia, né? A gente começou a alocar ele, e não só alocar o estúdio, mas também fazer o serviço completo. Eu tenho equipe, posso alocar? Pode, vem com a sua equipe, seus equipamentos e beleza. Eu não tenho nada, vocês fazem tudo? Fazemos. Você quer que a gente edite também? A gente edita também. Na pandemia deu aquele boom de transmissões, né? Mas depois já focou mais para estúdio mesmo. Exato. Então a gente começou a ter esse braço novo faz 2 anos, basicamente, que é o estúdio, que está crescendo bastante. A gente está com são 2 estúdios, né? Um que a gente chama que é o multiuso, que eu brinco que é meio camaleão, né? Porque ele tem várias possibilidades de trocar de cor de fundo, chroma key, mudar 1, 2, 3, 4 câmeras. Eu quero esquema podcast, videocast. Não, eu quero dar uma aula. Não, é uma palestra de pé, sentado. Dá para fazer um monte de coisa. Eu quero tocar uma música. Beleza. E o outro é focado, como esse que a gente está aqui, num cenário um pouco diferente, que é focado em podcast, videocast, que é o mais novo, né? E aí, além disso, a gente tem... a gente continua com muita curadoria e a gente reativou mais forte o nosso braço de eventos. Tanto é que no ano passado a gente foi convidado por também fãs do Pixel Show a fazer um evento. O convite foi assim, foi bem legal. É o Instituto SEB lá de Ribeirão Preto. Eles vieram conhecer o Pixel Show e desde 2019 a gente se falava e aí pandemia e tal, né, mudou tudo. E no ano retrasado, 2022, eles vieram no Pixel, aí no ano passado, 2023, eles ligaram pra gente falando assim, olha, a gente quer ter um festival nosso. Vocês fazem algo como Pixel Show, mas não chama Pixel Show e vocês fazem tudo, mas é nosso? O resumo da ópera foi assim, cara, vocês querem só uma consultoria ou você quer que a gente faça realmente, né, de ponta a ponta? Aí não, vocês vão fazer a produção, a curadoria, vão ensinar a gente a captar, vão aprovar nas leis de incentivo, vão ajudar 100%, como se fosse de vocês, mas é nosso. Mas via lei de incentivo, né? Captação. Usando lei de incentivo, mas também verba de marketing. O foco lá é inovação e sustentabilidade. Empreendedorismo, então é bem legal. E aí a gente fez o primeiro ano do Pole Festival, que é o nome, foi naming, branding, tudo criado conosco, toda a comunicação visual nossa. E aí todo esse lado que é o que a gente brinca de novo, né? O Photoshop e Excel, né? Então a gente vai, e aí cada um com seus times. Hoje a gente está com 10, 12 pessoas direto com a gente. Tá. E sempre que tem novos projetos, a gente vai puxando parceiros estratégicos ali, faz sentido pro projeto. E é freelancer, né? Todo mundo PJ hoje em dia. Nosso mundo é assim, né? A economia criativa é assim. Porque você ganha um projeto, ele não pode ser CLT, senão você não pode pagar... O projeto não paga CLT, né? O projeto paga nota fiscal. Então, todo mundo é PJ. Então, acaba que a gente vai chamando pessoas que vão trabalhando por projetos. Muitos trabalham em vários projetos, né? E aí, que eu cheguei no Pole Festival, só queria trazer, se não entender de onde que surgiu isso. Então, tem algumas outras empresas e marcas que falam com a gente para a gente criar eventos para eles, ou, eu vou participar de um evento com stand, mas eu queria levar uma ativação criativa, vocês fazem? Fazemos. Vocês conseguem trazer para o shopping uma experiência com inovação, com XR, com luz, com som, com audiovisual? Conseguimos.
Muitas vezes não somos nós que produzimos, Claro. mas nossos parceiros, né? É um hub, como você falou no começo. É um hub de criatividade que está A sempre gente se bola conectando. toda a estratégia, né? Tipo, planejamento, Isso. custos, quantidade de equipe, vai ter que fazer um projeto arquitetônico, cenográfico para o espaço. Aí a gente fala, agora quem vai fazer a tecnologia? A gente aí chama Isso. o parceiro. E a gente já entrega tudo junto, aí cada um se preocupa, mas a gente se preocupa com tudo, né? O legal é que vocês têm todas as pontas de contato, né? Tem os UpSpace, né? Você tem a parte dos impressos que ainda estão sendo feitos, né? A gente acabou de lançar a última edição 74, né? 73 da ZUP. Então, aqui tá maravilhosa, né? Inclusive a capa é de um artista que perdeu tudo agora no Rio Grande do Sul. Eu vi umas fotos dele lá segurando as obras, tudo cheio de lama. É uma tristeza. Uma tristeza. Meu amigo. Apesar que até ficou legal, assim. Acho que vai ter uma galera comprando com lama e tudo, porque Mas ele vai dar a volta por cima, certeza. O trabalho dele é bom. Acho que todo mundo, né? Acho que não pode... Acidentes acontecem, né? E aí a gente tem que, bola pra frente Resiliência. e recomeçar, não pode desistir. Eu vi um exemplo de uma moça que é fotógrafa, e aí fez um vídeo mostrando, né? O estúdio dela embaixo d'água. Abriu a gaveta assim, então muito triste. Mas o que me chamou a atenção é que se não fosse esse evento super difícil que ela tá lidando, né? Imagina, põe uma vida ali para comprar a câmera, para montar o estúdio. Mas através desse desafio, dessa situação difícil, ela ganhou um equipamento que eu acho que ela nunca conseguiria ganhar. Ela recebeu 6D, câmera não sei o quê. Tem um kit de lente que eu não tô usando, tô te mandando. Que legal. Sei lá, umas 3 pessoas mandaram câmeras, eu acho que superiores à que ela tinha. O set dela melhorou de câmeras. Uma modelo internacional falou assim, adoraria ser clicada por você. Que legal. Você tá brincando? É brincadeira? Ela falou, não, quero que você... Então, do caos ali, claro, não sei se para todas as pessoas isso ocorreu, né? Exato. Mas com aquela pessoa ocorreu. Ela saiu de uma situação difícil e o acesso dela ampliou. Então, como a gente encara um desafio, um briefing de um pai, então se seu pai tá chato, tá falando, vamos usar essa energia para outra coisa, se você encara como, tá me pentelhando, tá me cerceando, meu pai é chato, você encara como um briefing, você pode virar dono de evento um dia. Então escuta o que seu pai tá te falando, sua mãe tá te dando bronca, encara situações difíceis como uma maneira de você gerar uma força que te leva para um próximo patamar, né? Claro que é bonito na boca. É difícil viver toda a situação. Exatamente. Mas o potencial de crescimento ele é muito grande quando a gente tem um desafio, quando a vida aperta a gente, né? O que a gente tem que encarar os desafios e não ficar culpando os outros. Né? Acho que a gente tem que arregaçar as mangas e falar, eu vou fazer isso aqui e dar certo, entendeu? Porque assim, em volta da gente tá cheio de problema, o dia inteiro ouvindo problema. Falando político, não sei o quê. Não dá pra ficar... Se os caras não resolvem, vamos a gente resolver. Cada um tem que fazer a sua parte, né? A gente pensa dessa forma, assim, desde pequeno, nossa educação foi assim, né? Então, vamos tentar criar alguma coisa legal, que pode ser legal para todo mundo. Então, desde o começo da ZUP, a ideia é criar uma comunidade criativa e que a gente possa nivelar sempre para cima e falar, o que está faltando? Por exemplo, geralmente o problema é do criativo, né? Só pensa na criação, mas e acha que criação não é negócio, ou arte não é negócio. Mas é tudo negócio. Perfeito. É assim, Tanto é que a gente criou um curso. A gente vive numa sociedade capitalista, então a gente tem que saber aprender a vender as coisas que a gente queria, sabe? Perfeito. E é isso que paga nossas contas, que vai fazer a gente melhorar de vida. A gente uma vez, muitos anos atrás, a gente ajudou um artista com sugestões, dicas ali, que ele precisava exportar umas obras. E eu era especialista em comércio exterior na época. Hoje eu já não digo que eu sou especialista mais, porque faz muitos anos que eu não mexo com isso. Mas, na época, depois ele veio pra gente com 2 obras e entregou uma pra cada um. A gente falou, mas pra quê, né? Não, porque vocês me ajudaram, deu tudo certo. Eu falei, cara, mas não precisava. Obrigado. Tá. Cara, super top artista. E aí eu lembro que na época eu virei pra ele e falei assim, posso te fazer uma pergunta? Pode. Quanto custou a obra? Pô, você já quer vender, Simão? Não, quero saber quanto custou fazer a obra, você sabe? Não. O tempo dele, material... Não, os artistas, é isso que o Alan falou, eles não têm essa consciência empreendedora, empresarial, e eles não, muitas vezes eles não conseguem se entender enquanto um business, né?
E aí a gente teve ainda faz isso, mas a gente faz hoje em dia muito dentro do Pixel Show, que é o Zup Academy, que são os cursos, oficinas, workshops. E uma época a gente viajava para várias capitais do Brasil com artistas e profissionais criativos, e nós dois dávamos um curso de business para criativos. Perfeito. Que hoje eu ainda... Hoje a gente faz... mentoria, né? Mentorias. Para artistas. E aí a maioria dos artistas, assim, tem até artistas que tem uma cabeça já mais aberta, que chega e fala, não, como que eu consigo estruturar isso, sabe? Só que às vezes o cara não consegue enxergar coisas que estão na frente dele, que fala assim, não tá conseguindo vender isso, meu, você pode às vezes, sabe, participar de um edital, como que eu participo de um edital? Você pode fazer um projeto de um livro, você pode fazer um projeto que todo dia você desenha alguma coisa e no final você faz uma exposição gigante e vem todos esses trabalhos. Só que os caras não conseguem enxergar, eles conseguem ver, não, sei lá, eu sou grafiteiro. Aí o cara só acha que vai ficar pintando na rua, ele consegue ver às vezes uma coisa, sabe? Mas de vez em quando chegam uns artistas que têm umas ideias bem interessantes. Que às vezes até são ideias que às vezes nem eu tive. E aí eu falei, pô, isso aqui é super importante, não vamos largar. Aí tem artista que fala assim, não, mas ao mesmo tempo que eu quero viver disso, mas eu tenho que fazer, sei lá, alguma outra coisa para viver. Eu falei, então ainda não larga essa outra coisa, porque senão você vai começar a ficar cheio de dívida e aí ferrou. Entendeu? Uma mentoria. Vocês oferecem uma mentoria pro cara. Pega na mão, entende a necessidade ali. Mas é uma mentoria do zero ao assim, quais são os seus objetivos, faz um diagnóstico da vida do cara, para ver quais são os problemas que ele está enfrentando e desenha todo começa com um Canva, sabe, um business Canva, e depois vai para um business plan completo e aí faz tudo, aí depois que começa a discutir a precificação de obra, é print, é série, depois entra nisso, depois começa a entrar em conceito, para tentar desenvolver conceitos de uma exposição. Acho que é legal também. Ou evolução no próprio trabalho do artista, sabe? E ele a maioria tem condição de bancar essa mentoria ou vocês fazem uma parceria na venda? Eu faço... Depende. Não, assim, a mentoria não é barato, porque é uma mentoria longa. Geralmente dura 48 horas, mas eu faço aos poucos. Então, assim, tem artista que já está mais consolidado no mercado. Eu quero 4 horas, 8 horas por mês. Mas tem artista que eu faço no mínimo 2 horas por mês. Tá. Então tem artista, a maioria, muitos artistas, 2 horas por mês. Então o cara consegue pagar e não atrapalha o fluxo de caixa dele. E também tem o lado que a gente cuidou da carreira de artistas, o principal, acho que né, o principal nome foi o Crânio, que o Alan cuidou diretamente. E que estourou, né, vários anos atrás já estourou. Hoje em dia ele voa solo, não sei se ele está com outro empresário ali. Mas a gente ajudou tanto o Crânio como outras pessoas a saírem de uma situação X, no momento zero, de trabalho com a gente, e com um crescimento exponencial, assim. Então é muito louco você... É muito orgulho, né? Mas qualquer coisa você fala, putz, eu consegui ajudar 1, 2, 3, 10, 1000 pessoas. Imagina só. Né? A gente tem uma coisa que... tem um ditado que diz assim, no judaísmo, né? Quando você salva uma vida, você salvou todas. Né? Então, a gente tem esse lado também pro lado do business. Pô, se eu posso ajudar você, por que não? Independente de eu ganhar alguma coisa. Né? E eu tive um diretor há muitos anos atrás no comércio exterior que ele falava assim, uma boa venda é uma venda que vai se repetir. Vender para nunca mais, não interessa. Mas se você faz uma boa ação, uma boa venda, e quando você dá, você está recebendo algo de volta, essa é a transação boa, que vira uma parceria, né? O ganha-ganha, que a gente sempre fala. A gente tem um estigma, acho, de vender. Parece que eu tô enganando, né? Não, né? Parece que eu tô, não sei, rompendo algum valor. Mas não, eu tô ajudando. Uma boa venda é aquela que eu vendo de novo, uma venda que todos ganham, que ela é importante. Que resolve um problema, né? Resolve um problema. Pra você entender, né? Quando eu comecei a entender que o design não é design, né? Design é percepção de valor, né? Olha só que poder, é percepção. É isso que as pessoas têm que aprender, né? Não é? Então, mudou a forma como eu vendia. Eu tive esse processo, porque eu era designer, aí eu tô há 8 anos trabalhando a mentalidade de como empreender com design, agora com audiovisual e marketing digital, né? Então, a paixão, às vezes, nos cega um pouco, né? O preciosismo. E tem trabalho que pode ser simples mesmo, não precisa ser tão... Porque vai resolver o problema. Mas sabe, Wagner, que no começo... Eu brigava com o Alan. Quando eu não trabalhava com ele, eu só era sócio. E ele falava assim, pô, esse mês eu ganhei uma bolada. Aí ficava 4 meses sem trabalho.
Por quê? Porque ele não queria fazer o que o cara queria, o cliente queria. Porque não, isso não vai ficar bonito. Eu falei, Alan, bonito você põe no teu portfólio. O não bonito você paga as contas, brother. É assim que funciona a vida. No começo é aquele negócio do design. Arte sabe? pela Defender arte o não seu funciona. conceito. Aí eu ficava... Falei, cara, eu estudei, tipo, 8 anos já. Sim. E aí quando eu chego, começo a criar as coisas, o cara chega, eu vou virar operador de micro aqui, sabe? Que a gente brincava. Se é operador de micro ou se é designer, né? Mas aí o nosso próprio pai também falava... Meu, você não pode ficar brigando com os clientes. O cliente sempre tem razão. Aí eu comecei a fazer isso. Eu falei, tá bom, vou fazer porque você tem que pagar as contas. Mas se o cara não quer o que a gente está oferecendo, aí vai mudando. E uma coisa que a gente acha que é top, só que o cliente tem que achar também que isso é top. Então, eu falei, meu, faz aí, pronto. E aí a gente coloca o que a gente considera o melhor no nosso portfólio. Não precisa que seja o trabalho final. Ter esse jogo de cintura vem com a maturidade, né? A gente vai Maturidade. avançando, vai aprendendo, vai abrindo. Mas quando eu comecei, eu tinha 21 anos. Exatamente. E tem muito cliente Exatamente. que a gente oferece, por exemplo, produção de evento. Muitas vezes no primeiro briefing ele não sabe exatamente o que ele quer. Não sabe, a maioria chega perdido. E aí a gente tenta puxar algumas coisas, beleza. Aí a gente pega e apresenta 3 opções. A opção básica, né, o mínimo possível ali. A opção do meio e a opção que a gente brinca que é a Disneylândia, né? É o suprassumo do negócio. Aí ele fala assim, pra gente, a gente tem uma visão. Ele tem outra. Às vezes o básico é a Disneylândia pra ele. Que ele nem imaginava que poderia ter outras coisas. Então, o básico já tá bom. Então, é isso, né? A gente tem que conseguir entregar o que o lado de lá tá pedindo. E só para voltar na tua última pergunta, o Zupspace, ele é... A gente sempre teve esse lado cultural, né? Muito forte na Zup. E durante todos os 18 anos de execução do Pixel Show, muitas artes são feitas ao vivo, né? Os live arts, os artistas pintando tanto o Pixel tal. como a revista Zup, né? Então, todas as... sei lá, os eventos, os encontros, a gente sempre chamava algum artista para fazer live art. E também por causa da revista a gente começava a receber obras de artistas em agradecimento a sair na capa. Uma editora aí, vocês conhecem, a editora Abril, me chamou para fazer um super catálogo cheio de ilustração e artes. Então eu tô mandando uma tela enrolada aí. Aí a gente começa a brincar, né? Quanto custa a obra? 5 mil. Pô, vou vender, né? Já ganho dinheiro. Aí a gente, não, vamos guardar, pendurar. E aí quando a gente viu, a gente guardou. Tem mais de 300 obras de acervo. Viramos colecionadores, né, de arte, ilustração e escultura. E aí a gente reabriu, pós-pandemia, o espaço cultural. Transformou o nosso escritório, que é um lugar bem grande, tem mais de 500 metros, e a gente começou a tirar e desmontar áreas, não tem recepção. E a gente tem hoje 150 metros, mais ou menos, de área expositiva. Excelente. Então você entra no Zup Space, a Zup fica lá dentro, a Zup Live fica lá dentro. O estúdio está lá Os dentro. estúdios ficam lá dentro. E agora a gente vai fazer, já estamos fazendo, na verdade, nos últimos 2 meses, um trabalho com uma arquiteta, com um engenheiro, para reformar e ampliar mais 150, 180 metros de área Para ter um expositiva. espaço de evento pequeno, para até legal. 40, 50 evento, pessoas. Tanto para exposições, como encontros, oficinas. E aí, se tudo der certo, a gente deve começar em agosto aí a reforma em si. Porque por enquanto a gente está tendo certeza que com o engenheiro, né? Tipo, essa estrutura suporta tudo que a gente quer fazer. Então, Inclusive, que é muito legal, que a gente já estava pensando há muito tempo, de ter mais acessibilidade. O escritório ele já é todo plano, mas como a gente vai fazer essa obra numa laje, no fundo, a gente vai pôr, inclusive, um elevador para cadeirante, né? Para PCD ou para idoso. Então, porque a gente entende que a arte é para todos e qualquer um. Né? Então, pô, eu quero participar desse encontro, eu quero ir num evento lá na Zup Space, eu quero ver as obras de arte, eu quero ver essa outra exposição que mudou. Você não pode ter um bloqueio se você é cego, se você é cadeirante, se você é idoso, se você é criancinha, tem carrinho de bebê, não importa. E isso é muito legal, porque a gente vê isso no Pixel Show acontecendo e em breve a gente vai ver também no Zup Space, porque vai ser um lugar que vai ser acessível para todos. Né? Isso, então, já fica o convite para você. Acessa nossos arrobas, Alan fala todos que eu não lembro todos. Basicamente, @Zup, que é Z de zebra, U de urso, P de pato e de Zup.space. O nosso estúdio é Zup.live, de produção, né? Live. Pixel Show é Pixel Show.
E Tem o Feira tem o Pixel Feira Show Pixel também. Show. E a gente tem, e uma coisa legal, que agora algumas experiências que a gente vai começar a trazer para o Pixel e para outros eventos, a gente vai começar, a gente se juntou com um especialista em tecnologia e está começando a criar novas experiências para deixar também na Zupspace. Então a gente vai ter uma área expositiva inicial, que é o nosso acervo, e também de outros artistas que a gente convida de vez em quando para fazer outras exposições no nosso espaço cultural. E nessa laje, nesse espaço novo, vai ter outras exposições, encontros, também vai ter essa experiência que a gente está criando e também levando para outros eventos. Então vão ser experiências ligadas com artes gráficas, com tecnologia, então vai misturar um pouco arte com tecnologia. E vai ser uma área nova que a gente quer que o público venha visitar. E hoje a gente abre o Zupspace todas quarta-feira, só quarta-feiras por enquanto. Com agendamento. Com agendamento. Então você pode vir vem escolas, vem colecionadores, vem amantes da arte, vem os fãs da Zup e do Pixel Show. E também vem os vizinhos, vem outras pessoas, qualquer pessoa que curta a arte queira fazer um programa cultural gratuito. Exato. E o foco, então, por meio do ano, é ampliar o as espaço. Fronteiras ali. Ele vai praticamente dobrar de E a tamanho. gente está fazendo um projeto para a gente conseguir abrir mais dias e ampliar o número de pessoas que possam estar visitando o local, né? E na frente de atendimento ao cliente, também tem uma meta, assim? Então, a gente está... Pegar mais projetos de branding, né? A gente está com a ideia, não vou dizer que é uma meta, mas por enquanto é uma ideia de aumentar principalmente a parte do estúdio, que agora com o segundo estúdio a gente vai ter um fôlego maior. Legal. Aí tem o lado de branding, como a gente fez essa marca nova, esse rebranding dessa empresa americana, e ele tem muitos contatos, e é uma pessoa que a gente já conhecia, ele é brasileiro, mas mora lá há muitos anos, e ele falou, cara, ficando bom eu vou mostrar para um monte de gente, todo mundo vai gostar e vão perguntar quem fez. Então, eventualmente, ali vai abrir uma outra porta de não vou dizer reativar, porque ele nunca parou de fazer design, mas de renovar, né? De dar uma rejuvenescida ali, de ter mais 1, 2, 3 designers trabalhando direto com a gente nesses novos projetos. E aí o Alan vai ter um pouco mais de trabalho para coordenar mais gente. Boa, Alan. Que legal. Mas a equipe é boa lá, a equipe A equipe é top. da Zup é top. A gente hoje está com 10 pessoas. 10, 12. Varia, Excelente. né? Então, assim, agora vai começar, a gente está começando a fazer a curadoria nova do Paul Festival, né? Que é em Segunda Ribeirão edição. Preto, em outubro. Então, provavelmente nas próximas semanas já começa a crescer a equipe para trabalhar para esse evento. E aí se rolar Pixel Show, mais gente para começar a se preocupar com a curadoria do Pixel. Então, assim, aí vai montando as estruturas A dos gente tenta times. chamar pessoas que a gente já conhece, que a gente sabe que faz um bom trabalho. E que conhecem o que a gente faz, né? Que também é muito importante. Rapaz, a gente tem um conteúdo aqui riquíssimo, né? A gente chegando aqui no final do nosso Staloscast. E a gente já teve até o prazer de participar do Zupspace, né? A gente entrou lá, conseguiu, né, ter essa porta para falar com vocês, né? E vocês já trouxeram tanta coisa aqui. A gente tem um quadro final que é Acreditem em Suas Ideias, mas vocês trouxeram tanta coisa assim para as pessoas terem acesso, né? Você até comentou do slogan, né? Que a arte é para todos, né? Você trouxe aqui o que eles podem ser mentorados, trouxe aqui que a gente tem a oportunidade de se envolver com a arte de uma maneira mais interativa. Então a gente tem uma possibilidade aqui gigante, né? Para o Brasil e para todo o público que quiser entender mais sobre a arte, poder desenvolver mais, né? Sim. Do seu próprio ser ali, né? Então, eu acho que vocês já trouxeram. Se vocês quiserem trazer até mais algum ponto para o público sobre acreditar em suas ideias, porque é isso. A verdade é que a gente tem muita coisa disponível, né? E vocês estão disponibilizando isso já. E a questão é as pessoas terem acesso a isso, né? A gente faz o melhor, né? Eu acho que é isso. A gente faz o melhor, mas... Eu acho que basicamente assim, no começo da Zup, né, que o Simon falou que às vezes eu ficava 3 meses procurando trabalho, 3 meses fazendo trabalho. Aí quando eu via, eu falava, ganhei uma grana. Aí depois eu ficava decepcionado, não, mas divide isso aqui por 6 meses, né? Não por 3. Porque era 3 meses procurando trabalho. Quando era eu sozinho. No começo, no primeiro ano da Zup. E aí depois que eu voltei
da Austrália, eu comecei com o André, aí depois veio o Simo, então eles eram os braços que procuravam os trabalhos, enquanto eu ou outras pessoas estavam executando os trabalhos. É claro que isso é uma mentalidade já mais empreendedora, né? Mas isso que a gente tenta ensinar para os outros artistas. Mas uma coisa importante do que você acabou de falar, que assim, acho que é a mensagem que a gente pode deixar aqui para as pessoas, é que mesmo eu, quando eu estava no começo, eu ficava também, eu ficava decepcionado, assim, porque assim, você tem a satisfação pessoal de fazer uma coisa que você gosta. Que assim, eu acho que todo mundo trabalha na ZUP e ama o que faz. Que acho que é a primeira coisa, gostar muito do que faz, ter tesão do que você faz. Porque aí você já fica feliz, já, normalmente não vai ficar em depressão. Apesar que tem a parte de grana, que também que se você fica embolado com grana, se bobear vai ficar em depressão. Posso só fazer só terminar o raciocínio. E aí uma coisa que eu mesmo falava no começo, que eu falava, acho que é mais fácil parar tudo que eu tô fazendo e abrir uma pastelaria. Sempre a mesma coisa, todo mundo tá lotado na feira lá, mas aí eu ia desistir dos meus sonhos. Sim. E talvez eu não fosse, se eu tivesse uma pastelaria, talvez, eu não sei se sou pasteleiro, sei lá, se tivesse uma franquia de pastelaria, talvez eu ganhasse grana, sabe? Tava em Alan, sei lá, Zup, pastelaria, tá em todas as feiras de São Paulo, aí eu estaria ganhando dinheiro. Mas talvez uma pastelaria eu estaria pagando as contas, mesmo que estivesse lotado lá. Então acho que a mensagem é assim, tipo, a persistência, você ter... E tá querendo não desistir, sabe? Você acreditar no seu sonho, porque demora. A gente não começou, assim, nos primeiros anos ganhava dinheiro, depois ficava diluído nos meses que não ganhava. Aí depois começou a crescer, aí a gente foi criando uma carreira, criando uma história, mas demorou, não é um negócio de um dia para o outro. Claro que tem gente que já chega a conseguir 10 milhões para abrir uma empresa. Se a empresa não der certo, você já tem o seu ganha-pão lá todo dia, porque já tem 10 milhões, tem uma equipe. É um risco, né? Mas eu conheço um monte de empresas, de agências de propaganda que já começou com 20, 30 milhões. Um monte de história que durou 2, 3 anos e fechou. Muita história, muita. Então, você ia lá, um espaço lindo, maravilhoso, um monte de gente criativa, mas não deu certo. E a gente está aqui 23 anos de vida. É claro, tem os super altos, tem os super baixos, só que a gente aprendeu a lidar com isso. O que faz com uma situação quando está ruim? Corta gasto. Que é isso que o governo nunca aprende, né? Só vai aumentando. E a gente sempre corta, infelizmente, tem que mandar embora, tem que cortar gasto. Tem que acumular trabalho entre nós Isso dois. é no mundo todo. A gente conhece, por exemplo, como que é o Brian da Amsterdã Worldwide, deu uma palestra no Pixel sobre isso. Para todo mundo acha que é só maravilhas. Aí eu vou contar a minha história. Ó. Cresce, crise. Manda embora, quase fecha a agência. Melhora, contrata todo mundo de novo. E a gente, assim, é um osciloscópio, né? Osciloscópio. É uma montanha-russa. Mas uma coisa que eu queria só colocar, a gente deu uma vez uma palestra num evento e a gente fala de algumas coisas nessa palestra, mas uma delas é sobre que existem 3 tipos de trabalho, né? Vida versus trabalho. Então, tem aquela pessoa que precisa fazer qualquer trabalho para pagar as contas e é isso, e ela vai ficar assim o resto da vida. E a grande maioria dessas pessoas não vai ser feliz, porque ela fica num giro interminável. Às vezes até porque tá pagando as contas. Pra ela tá com bom. Emprego, talvez isso seja já baste, né? o objetivo, assim, É que são tipos diferentes de pessoas. Tem o segundo... não tem nível aqui, tá? Mas tem a segunda opção, vamos dizer, que é o cara que ele quer buscar uma carreira, né? Ele quer crescer na carreira, então ele entra ali no nível 0. O foco dele é chegar no topo. Né? E ele quer continuar nessa empresa ou mudar de empresa no mesmo segmento e vai subindo. Andar por andar, e esse é o sonho do cara e tá maravilhoso. Feliz ou infeliz, não importa, mas ele tá buscando o sonho dele, né? E tem o que a gente chama que é o chamado. O propósito. Propósito de vida. Então, por exemplo, o que a gente faz pra gente é o propósito de vida, né? O Alan, se deixar, ele passa um dia inteiro né? O podcast teria 24 horas aqui, porque ele não para de falar, porque ele ama o que ele faz. Mas assim, ama num nível estratosférico. E ele contamina as pessoas positivamente, né?
Eu lembro uma vez que ele voltou do SXSW, e naquele ano o Pixel teve 400 mil coisas a mais, porque ele não parava de querer fazer coisa. E a gente, na loucura e na empolgação dele, que empolga as pessoas, a gente foi fazendo. Então, quando você encontra o seu propósito, independente do que é, pode ser que o meu propósito, sei lá, eu não quero citar profissões, né, porque todas as profissões são iguais, assim, no ponto de vista de é uma Dignas, profissão dignas e todo mundo está lá trabalhando. Mas, o meu propósito é servir café no podcast da Stalos. Cara, eu amo fazer isso. E tá tudo bem. Não, meu propósito é ser o CEO da ZUP, do Pixel Show. Cara, legal. Até o pedreiro, tipo, na Copa do Mundo, o cara construiu um estádio. Eu falei, cara, o meu propósito Exato. é construir um estádio da Copa do Mundo. É, o cara vai falar isso pro resto da vida e vai dar satisfação pro cara, sabe? Um exemplo que acho que todo brasileiro já viu, todo carnaval, não sei se vocês lembram, acho que é no Rio de Janeiro, carnaval no Rio de Janeiro, acaba o carnaval e aí o pessoal da limpeza vai passar para limpar, né? E todo ano, pelo menos até um tempo atrás, quando eu assistia mais carnaval, tinha um rapaz da limpeza que ele sambava enquanto ele limpava. O propósito dele era que ele estava no auge da vida dele, era aquele dia que ele limpava o sambódromo, sabe? E ele saía de lá tão feliz. Ele foi fantástico, foi entrevistado em um monte de lugar. Porque é isso, o propósito dele, não importa a profissão. Se ele está na profissão que é o propósito de vida dele, que dá esse match, e é impossível de tirar, sabe? Imagina um ímã super forte, você não consegue. Segura. Então, eu acho que a primeira coisa é, quer buscar seu sonho? Vai buscar o seu propósito. Não consigo chegar ali tão rápido. Às vezes sim, às vezes não. Buscou o propósito, achou o seu propósito, às vezes é mais de um, né? Eu tenho um propósito muito forte, eu e o Alan, que é o trabalho voluntário. A gente faz muita coisa gratuita no Pixel. Muita na ZUP, no Pixel, ZUP Space é acesso gratuito. Por quê? Porque a gente tem esse lado que a gente entende que todo mundo tem que ter conhecimento da arte, da cultura, da economia criativa, porque amanhã você pode ser um profissional dessa área, né? Você pode ter um trabalho nessa área. Até porque empregos vão mudar muito, né? Emprego talvez nem exista mais, vai ter trabalho. E quando você consegue trilhar esse caminho de propósito, você está muitas vezes com dor de barriga e dor de cabeça ali para fazer acontecer, que é o que o Alan falou. A ZUP, a gente já pensou em fechar a ZUP várias vezes. Várias, não foi uma só. E o Pixel Show também, a gente chegou o Alan chegou para mim uma vez e falou assim, cara, não vamos mais fazer. Porque é tão difícil, né? A gente tem anos de história, mas muitas vezes a gente vai bater na porta da empresa para buscar patrocínio, com lei de incentivo ou não, e parece que você começou ontem. Você voltou a ser aquele moleque de 20 anos que ninguém confia, né? Então, mesmo tendo um histórico, mesmo tendo levantado milhões nos outros eventos, toda vez que você começa um evento novo, parece que você começou do zero. E o que faz manter essa força que vem do Você propósito, tem que ser né? resiliente, exatamente. Fala, quando a gente tem o que, a gente aguenta os comos, né? Exatamente. Parece brincadeira, né? Mas você fala, ficar falando, não desista, parece fácil, né? Não é. Mas o problema mas é um negócio de educação, você tem que ensinar isso acho que desde pequeno, sabe? E você acreditar em você mesmo e não desistir das coisas. Vai atrás do negócio. É claro que... Sem ser teimoso, né? Exatamente. É claro que, tipo, persistente você tem debate na cabeça, a sua situação vai piorando, tem uma hora que você tem que fazer alguma outra coisa. Isso. Pelo menos enquanto eu já me resolvo minha vida financeira. Claro. Porque o problema é o financeiro, né? Tem que ficar pagando condomínio, aluguel, gasolina. Os boletos não param. Boleto nunca para, né? E uma coisa que é legal, que eu acho que quando a ZUP nasceu, só para tentar... Acho que o slogan que o Alan criou lá atrás é abasteça com ideias. E tudo que a ZUP faz, ZUP Live, ZUP Space, Pixel Show, curadoria, estúdio, é abastecer as pessoas com ideia. Seja uma ideia de como fazer um produto, de como vender alguma coisa, de como criar algo novo, ou seja, essa troca de ideias para fomentar cada vez mais novas ideias. Então, a gente, entre aspas, a gente segue a nosso próprio slogan com isso, né? Vamos abastecer o mundo com ideias. Gente, muito bom. Abasteçam-se com ideias e acreditem em suas ideias. A gente encerra aqui mais um episódio com uma alegria tremenda no coração.
com os ilustríssimos Alan e Simon. Muito obrigado. Gratidão. Muito A obrigado. gente agradece pelo convite aí. Deus abençoe Foi bem todas legal. essas ideias doidas que você tiver aí. Amém. O nosso menino das planilhas organize para que tenha sucesso financeiro, artístico, que venham Isso aí. muitas mais ideias. Que alegria tê-los aqui mais uma vez. Obrigado, Vitão. Obrigado, Paulito, aí da técnica. Obrigado, Todo mundo. Ricardo Nunes, nosso prefeito. Obrigado pelo Ad Ade Sampa. Sampa. Gratidão para todo mundo aí, gente. Muitíssimo obrigado. Esperamos vocês no próximo episódio. Até a próxima, pessoal. Valeu. Valeu. Falou.